Uma mulher, modesta e cega, confundiu um milionário arrogante com seu namorado virtual, que havia fugido, e o que o homem fez mudou sua vida para sempre. Antes de começarmos a história, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. E ao final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Aproveite. Laia Evans deslizou o dedo na tela do celular pela 10ª vez em 15 minutos. Nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal de vida de Kyle. Ela estava sentada na beira da fonte no Washington Square Park, sentindo a brisa fresca da noite nova-iorquina no rosto. O som da água caindo atrás dela era relaxante, embora não o suficiente para acalmar o nervosismo que a consumia por dentro. "Ele virá", sussurrou ela, ajeitando o buquê de margaridas em seu colo. "Ele só está atrasado. Trânsito, metrô, sei lá." Mas já se passou 1 hora inteira. 1 hora de espera. 1 hora ouvindo casais rindo, crianças gritando e o barulho de skates batendo no asfalto. 1 hora em que o mundo girava em torno dela. E mesmo assim, Kyle não apareceu. Laia fechou as mãos em torno do buquê, sentindo as pétalas delicadas se esmagarem sob seus dedos. "Que idiota!" Ela sussurrou com a voz trêmula, porque no fundo ela sabia. Ela sabia há muito tempo que Kyle nunca teve a intenção de vir. 3 meses de conversa, 3 meses de promessas. 3 meses de "te vejo em breve, eu prometo." E agora silêncio. Ela piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas que ardiam. Ela não choraria. Não ali. Ela não deixaria o destino ter a última palavra sobre ela. Mas uma lágrima caiu. Depois outra. E antes que pudesse parar, Laia estava sentada na beira da fonte, chorando silenciosamente, segurando um buquê para o homem que nem sequer se deu ao trabalho de enviar uma mensagem. Do outro lado da cidade, Alexander Hayes cortava seu bife Wellington com a precisão de um cirurgião, enquanto sua noiva, Camille Hart, falava sobre as flores para o casamento. Eu estava pensando em rosas brancas e hortênsias azuis para as mesas principais, disse ela, erguendo sua taça de vinho. Mas Margot sugeriu peônias cor-de-rosa. "O que você acha, Alexander?" Ele mastigou devagar, mantendo uma expressão neutra. "Como desejar." Camille estreitou os olhos. "Como assim? Como você quiser. É o nosso casamento, querida. Você deveria se envolver mais." Ele tomou um gole de água, evitando o olhar dela. "São apenas flores, Camille. Qualquer uma serve." Ela suspirou, irritada, mas logo exibiu um sorriso perfeito e elegante, aprimorado ao longo de anos de banquetes e galas. "Você tem estado um pouco ausente ultimamente. Está tudo bem?" "Sim", respondeu ele automaticamente. Mas não era. Nada estava certo. Alexander Hayes, CEO de uma empresa de tecnologia bilionária, estava sentado em um dos restaurantes mais caros de Manhattan, ao lado de uma mulher linda e perfeita, que se encaixava no perfil ideal de esposa de um empresário. E ele nunca se sentira tão sufocado. Camille continuou falando sobre a lista de convidados, o cardápio de coquetéis, mas Alexander já não prestava atenção. Seu olhar vagou pelo restaurante. Pessoas ricas em trajes elegantes, comendo comida cara, fingindo que nada daquilo importava. Ele afrouxou a gravata como se uma corda estivesse apertando seu pescoço. "Desculpe", disse ele de repente, levantando-se. Camille parou no meio da frase. "Onde você está indo?" "Respire fundo." Sem esperar por uma resposta, ele atravessou o restaurante, passou pelos banheiros e saiu para a rua. O ar fresco atingiu seu rosto. E pela primeira vez em horas, ele pôde respirar livremente. Sem pensar, ele seguiu em frente. E caminhou até que seus pés o levaram ao Washington Square Park. Ele parou diante da fonte iluminada, observando a água dançar à luz dos lampiões. Moedas brilhavam no fundo, os desejos de pessoas que acreditavam que jogar 25 centavos ali poderia fazer a diferença. Ele enfiou as mãos nos bolsos do paletó e suspirou. E então ele ouviu um grito baixo e abafado, real, inconfundível.
Ele virou a cabeça e viu uma jovem sentada na beira da fonte. Sua cabeça estava baixa, seus ombros trêmulos. Ela segurava um buquê de flores nas mãos com a mesma delicadeza como se fosse a última coisa que possuísse. Cabelo castanho ondulado, casaco azul simples, bengala branca ao lado dele. Alexandre hesitou. Ele não era do tipo que se intrometia na vida alheia. Não perguntava de estranhos. Está tudo bem? Era mais do tipo que fingia não notar nada. E continuou andando. Mas algo o fez parar. Talvez tenha sido o jeito como ela segurava as flores. Ou talvez ele simplesmente estivesse cansado de fingir ser alguém que não era. Antes que ele pudesse tomar uma decisão, a garota ergueu o rosto em direção ao dele e sorriu. Um sorriso marejado de lágrimas, mas genuíno. Kyle, ela sussurrou com a voz trêmula. Alexandre piscou. Co? Você veio... Laia levantou-se abruptamente, quase tropeçando na bengala. Eu pensei que você não viria, disse ela, caminhando cambaleante em direção a ele. Alexandre enrijeceu. Acho que você está me confundindo. Não, não. Ela o interrompeu, rindo nervosamente e enxugando as lágrimas. Eu percebi pelos seus passos. Você anda devagar, mas com firmeza, como se estivesse pensando demais. Exatamente como você escreveu. Alexandre abriu a boca. Nada saiu. Laia deu mais um passo. Agora ela estava bem na frente dele. Ela estendeu a mão e tocou seu braço. Desculpe por ter chorado. Eu não sou tão dramática assim, acrescentou ela baixinho. Eu só estava com muito medo. Medo de que você tivesse mudado de ideia, de que não quisesse me conhecer, de que eu fosse complicada demais, diferente demais, porque eu não conseguia enxergar. Eu sei que não sou a primeira opção quando as pessoas têm alternativas mais fáceis. Alexandre ficou parado, como que paralisado. Ele deveria tê-la corrigido, deveria ter dito a verdade, explicado o erro, dito: Eu não sou o Kyle, nem sequer te conheço. Mas então Laia soltou o cajado, que caiu suavemente no chão, e ergueu as mãos até o rosto dele. Posso? Perguntou ela suavemente. Ele não respondeu. Ela interpretou isso como consentimento. Os dedos dela roçaram a bochecha dele. Depois, o maxilar, o nariz, as sobrancelhas, delicadamente, com cuidado, como se tocassem algo frágil. Alexander nunca tinha sentido nada parecido. Você tem uma cara séria, ela sussurrou. Mas uma cara boa. É exatamente assim que eu te imaginei. Ela sorriu, genuinamente, eternamente, com alívio. Fico muito feliz que você tenha vindo, Kyle. Alexandre permaneceu imóvel. O toque dela ainda queimava sua pele. E ele deveria ter dito a verdade. Mas ele permaneceu em silêncio. Laia ergueu seu cajado e então lhe entregou um buquê de margaridas. Estas flores são para você. Eu sei que é bobagem dar flores a um homem, mas eu queria que você soubesse que estou pensando em você o tempo todo. Ela riu levemente com ternura, como se tudo finalmente estivesse em seu devido lugar. Margaridas, nada de especial, mas combinam conosco. Alexandre olhou para as flores amassadas e depois para ela. Laia Evans sorriu como se o mundo finalmente tivesse parado de machucá-la. Como se aquele momento fosse exatamente o que ela vinha ansiando há meses. E Alexander Hayes, noivo de Camille Hart, um homem sempre sereno, tranquilo e confiante, aceitou flores dela. Obrigado, disse ele com a própria voz soando estranha para ele. Laia soltou um suspiro trêmulo, como se o estivesse prendendo há horas. Eu sabia que você viria. Lá no fundo do meu coração, eu sabia. A mão dela deslizou pelo braço dele até envolver delicadamente seu cotovelo. Vamos dar uma caminhada? Não quero voltar ainda. Esperei tanto por este momento. Por você. E Alexandre, contra a lógica, contra a razão, contra tudo o que ele era, moveu-se para o lado dela. Porque naquele momento, segurando as margaridas amassadas na mão e deixando o estranho se apoiar em seu ombro, como se fosse a pessoa mais importante do mundo,
Alexander Hayes entendeu uma coisa. Alexander Hayes já havia enfrentado investidores furiosos em reuniões de diretoria, negociado contratos milionários e até mesmo apresentado um relatório trimestral com 39 Manning-Cálice de febre. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para Laia Evans, que falou sem parar por 5 minutos. Você prefere café ou chá? Ela começou de repente. Lembro que você mencionou que gosta de chá verde, mas também li que ele pode ficar amargo se ficar em infusão por muito tempo. Talvez o café seja mais seguro, embora, por outro lado, o café possa causar nervosismo e você já parece um pouco tenso. Ele caminhava com ela pelo parque, a mão dela repousando em seu ombro com tanta segurança que o estômago de Alexander se revirou. Ele tentou se afastar 3 vezes. Lila, eu preciso... Pode me chamar de Lee. É assim que minha mãe me chama. Embora às vezes ela também me chame de menina teimosa quando estou sendo difícil. Mas Lee soa mais carinhoso, não é? Lee, escuta. Acho que houve um mal-entendido. Eu sei, eu sei. Demorei muito para responder à sua última mensagem. Desculpe. Meu leitor de tela travou e eu gritei com o meu celular por 15 minutos antes de perceber que ele tinha desligado sozinho. Coisas da tecnologia, né? Alexander fechou a boca. Ela riu. Uma risada leve e genuína que apenas intensificou o aperto em seu peito. Você é bem quieta, não é? Parecia mais falante no noticiário. Mas tudo bem, eu gosto de pessoas quietas. Minha mãe diz que eu falo por nós duas, de qualquer forma. Eles pararam numa esquina e Alexander finalmente conseguiu organizar seus pensamentos. Respirou fundo, pronto para confessar a verdade de uma vez por todas. Layali, eu não sou o Kyle. Ela deu um largo sorriso. Eu sei que você é o Kyle. Kyle Mitchell, 26 anos. Você trabalha em uma empresa de design gráfico em Williamsburg. O nome do seu cachorro é Bento. Você é alérgico a amendoim. Sua cor favorita é azul. Eu me lembro de tudo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Alexander sentiu como se fosse esmagá-lo. Você está bem? Perguntou ela, apertando levemente o braço dele. Sim, ele mentiu. Agora, aparentemente, era isso que ele estava fazendo. Mentindo para um estranho que o havia confundido com outra pessoa. Você parece tenso. Muito tenso. Seus músculos estão duros como pedra. Você está se exercitando demais? Ou está nervoso? Alexandre piscou. Nervoso? Eu sabia, porque este é o nosso primeiro encontro de verdade, né? Eu também estou nervosa. Meu coração está batendo forte. Quer sentir? Antes que ele pudesse responder, ela colocou a mão dele sobre o coração dela. E sim, ele estava batendo muito forte. Viu? Ela sorriu. Estamos juntos nessa. Alexandre retirou rapidamente a mão, como se tivesse tocado em algo quente. Desculpe, disse Lee, com o sorriso desaparecendo um pouco. Eu sei que às vezes posso ser insistente. Minha mãe diz que eu não entendo o conceito de espaço pessoal. Mas quando você não consegue ver as pessoas, você precisa tocá-las para conhecê-las, sabe? Não é estranho, disse Alexander antes que pudesse se conter. E de fato não era. Laia sorriu novamente, e seu sorriso iluminou tudo como o sol espreitando por trás das nuvens. Que bom, porque eu gosto muito do seu rosto. Você tem um nariz interessante, reto demais, quase aristocrático. Você vem de uma família rica? Alexandre engasgou. Você está mentindo um pouquinho, ela riu. Você provavelmente mora num apartamento minúsculo em Williamsburg, cheio de plantas que você esquece de cuidar. Você provavelmente tem uma suculenta morta no parapeito da janela da cozinha. Se ao menos ela soubesse que morava em uma cobertura de 4 milhões de dólares em Tribeca. Algo assim, murmurou ele. Eles continuaram caminhando até chegarem ao ponto de ônibus. Laia parou e se virou para encará-lo. Esse foi o melhor primeiro encontro da minha vida,
disse ela com a sinceridade em sua voz, atingindo Alexander como um soco no estômago. Ela estava lá. Ela realmente estava. Você apareceu, Kyle. Você realmente apareceu. Eu pensei que você nunca fosse querer me conhecer de verdade. Sabe, as pessoas ficam só online porque eu sou cega. E isso assusta as pessoas. Mas você veio, continuou ela com a voz mais suave. E você não fugiu quando toquei seu rosto. Você aceitou as flores, mesmo achando uma bobagem. E você veio comigo mesmo quando eu falei, sem parar, sobre chá verde por 20 minutos. Alexandre permaneceu em silêncio. Tudo o que ele queria dizer estava preso em sua garganta. Bem, obrigada, disse Laia, dando um passo à frente e ficando na ponta dos pés. Então ela o beijou, breve, leve, quase tímido, um delicado roçar de lábios que durou menos de 3 segundos, mas foi o suficiente para paralisar o mundo de Alexander. Quando ela se afastou, estava corada. Desculpe, eu sei que foi ousado para um primeiro encontro, mas eu precisava fazer isso antes de perder a coragem. Alexander não conseguia falar, não conseguia pensar. Não conseguia fazer nada além de ficar ali parado, paralisado, ainda sentindo a lembrança fantasma do beijo em seus lábios. O ônibus parou, com um chiado de freios, e Laia se virou para encará-lo. Esta é minha, disse ela, ajustando a bengala. Me manda uma mensagem quando chegar em casa, tá bom? Espere, sussurrou Alexander por fim, com a voz mais urgente do que pretendia. Ela virou a cabeça na direção dele. Sim, meu celular, disse ele rapidamente, improvisando. Deixei cair antes de chegar aqui. A tela está completamente quebrada, nem liga. Laia franziu a testa. Sério? Mas você não me disse que estava a caminho? O coração de Alexander começou a palpitar forte. Eu estava escrevendo no computador antes de sair de casa. Mentira após mentira após mentira. Que azar, hein? Disse Laia, como se aceitasse a explicação. E agora? Você pode? Alexander hesitou, sentindo-se ridículo. Você pode me dar seu número de novo para que eu possa usá-lo quando meu celular for consertado. Laia sorriu. Claro, digite. Alexander pegou seu celular. Um celular perfeito, muito caro e sem nenhum defeito, e digitou o número. Pronto, disse ele. Ótimo, disse Laia, ajustando sua bengala e dando um passo em direção ao ônibus. Ah, Kyle, sim. Da próxima vez me avise se algo der errado. Podemos remarcar. Você não precisa se desestabilizar só para me impressionar. O motorista do ônibus buzinou impacientemente. Preciso ir. Laia acenou com a mão e subiu as escadas rapidamente. Alexander ficou ali parado, paralisado no ponto de ônibus, segurando um buquê de margaridas amassadas em uma mão e o celular na outra. O celular agora tinha o número de uma garota que pensava ser outra pessoa. O telefone dele vibrou. Era Camille. Onde você está? Estou esperando no restaurante há meia hora. Alexander olhou para as flores em sua mão e depois para o ônibus que partia com Laia. Pela primeira vez em 10 anos, ele simplesmente ignorou uma mensagem de sua noiva. Durante 3 dias, ele encarou o número de Laia como se fosse uma equação insolúvel. 3 dias ignorando as ligações cada vez mais furiosas de Camille. 3 dias se perguntando se tinha enlouquecido. Na manhã do 4º dia, ele finalmente escreveu. Oi, Lee. Telefone consertado. Toma um café amanhã? A resposta chegou em menos de 2 minutos. Finalmente. Pensei que você tivesse desistido. Amanhã, às 10 horas, no Café Arabella, em Greenwich Village. Alexander encarava a tela, com o coração batendo mais rápido do que deveria. Perfeito. Até breve. Laia chegou ao Café Arabella 15 minutos antes do horário marcado. Um recorde, considerando que ela geralmente se perdia pelo menos 2 vezes. Ela se sentou em uma mesa perto da janela e esperou pelo garçom. Bom dia. O que posso lhe servir? Só um café por agora, Lila, disse ela, sorrindo. Estou esperando alguém.
Namorado? Possível namorado? Ainda estou naquela fase de: será que vai dar certo ou vou parecer idiota de novo? O garçom riu. Ele parece confiável? Não faço ideia, sou cego. Ele pode parecer assustado para mim, mas eu nunca saberia. Um breve silêncio. Desculpe, disse o garçom. Não foi minha intenção. Fácil, riu Laia. Estou brincando, mas falando sério. Ela tem uma voz normal e as mãos são muito macias para alguém que as usa o dia todo. Então acho que ela não vai me decepcionar. O garçom riu e foi buscar o café. Laia ficou sentada sozinha por exatamente 7 minutos antes de ouvir passos. Passos firmes, incertos, deliberados. Ela sorriu. Caio. Olá, respondeu Alexander, com a voz soando estranha até para ele mesmo. Você está atrasada, provocou Laia. 3 minutos e 40 segundos. Você contou? Eu tenho um relógio que fala. Tecnologia incrível. Ela apontou para a cadeira em frente. Sente-se. Você está parado como uma estátua. Alexander sentou-se colocando as mãos sobre a mesa, tentando não parecer tão constrangido quanto se sentia. O garçom apareceu imediatamente. O que posso lhe servir? Café preto, respondeu Alexander. Nossa, que escolha ousada, comentou Laia quando o garçom saiu. Café preto, sem açúcar, sem leite. Você é um daqueles caras que finge gostar de café amargo só para parecer durão? Alexandre piscou. Na verdade, eu gosto de café preto. Você está mentindo. Como você sabe? Hesitei, disse Laia, sorrindo por um segundo antes de responder. As pessoas que realmente gostam de café preto não hesitam. Elas falam sobre isso com orgulho, como os veganos. Alexander não conseguiu conter um riso discreto. Ótimo, prefiro com açúcar. Eu sabia! Laia bateu palmas. Garçom! Ela gritou na direção errada. Traga um pouco de açúcar para o meu namorado que está negando a realidade. Eu não sou seu namorado, disse Alexander, inclinando a cabeça. Ainda não, mas nos beijamos no nosso primeiro encontro, então tecnicamente estamos numa área cinzenta interessante. O garçom voltou com o café e uma pequena tigela de açúcar, colocando tudo sobre a mesa com um sorriso divertido. Alexander mexeu o café em silêncio, tentando organizar seus pensamentos. Você está tão quieta de novo, observou Laia. É timidez? Ou você está planejando fugir antes que eu perceba? Nem uma coisa nem outra. Então você é naturalmente misterioso e difícil de decifrar. Algo assim? Laia riu, e sua risada ecoou por todo o interior do café. Muito bem, senhor misterioso. Tenho uma pergunta. Por que o senhor demorou 4 dias para me escrever? Alexander quase se engasgou com o café. Meu celular descarregou. Eu sei, ela interrompeu, mas você poderia ter resolvido isso antes, não é? Ou enviado uma mensagem do seu computador, ou ligado de um telefone público, se é que ainda existem. Ela tinha razão, e ele não tinha uma resposta sensata. Sinto muito, disse ele finalmente. Você não precisa se desculpar, respondeu ela, mexendo o café. Eu estava preocupada que você tivesse mudado de ideia, que talvez você tivesse me reconhecido. Ela hesitou e riu. Bem, não literalmente, mas você sabia do que se tratava e decidiu que não fazia sentido. Por que você pensou isso? Laia deu de ombros. Porque geralmente é assim que acontece. As pessoas ficam entusiasmadas com a perspectiva de conhecer alguém. Sabe, aquela garota cega interessante, mas depois percebem que dá trabalho. É preciso descrever as coisas. É preciso ter paciência. E o mundo é muito mais simples para quem enxerga. Havia algo mais em sua voz, uma tristeza sutil, enterrada profundamente sob o humor, algo que fez o coração de Alexander se apertar dolorosamente. Não vejo nenhum trabalho nisso, disse ele. Realmente? Realmente. Laia sorriu, de um jeito diferente de antes, suavemente, genuinamente. Obrigado.
Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, tomando goles de café. Posso te fazer uma pergunta estranha? Perguntou ela de repente. Claro. Você está respirando mais rápido do que no nosso primeiro encontro. Por quê? Alexandre ficou paralisado. Como. Como você sabe disso? Eu ouço coisas, explicou ela. Literalmente tudo. A respiração das pessoas. O jeito como elas mudam o peso de um pé para o outro quando estão nervosas. O farfalhar das roupas quando alguém cruza os braços. E você respira um pouco rápido demais. Você fica nervosa como naquela vez no parque. Mas diferente. Se não, como? Perguntou ele, sentindo o coração bater muito forte. Você parecia surpreso no parque. Agora você parece culpado. Alexander sentiu um arrepio frio. Era este o momento. Ele devia contar-lhe a verdade. Agora. Imediatamente. Lei, preciso te contar uma coisa. Eu não... De repente, o telefone de Laia tocou. Ela gemeu. Desculpe, é a mamãe. Ela liga umas 20 vezes por dia para saber se eu caí em algum bueiro. Ela atendeu. Oi, mãe. Estou bem. Não, eu não caí em nenhum bueiro. Sim, estou na cafeteria com... o Caio. Alexander observou o rosto dela se iluminar enquanto ela falava. Te ligo mais tarde. Sim, prometo comer alguma coisa. Eu sei que café não é comida. Te amo. Tchau, mãe. Ela desligou o telefone e se virou para ele. Com licença, onde estamos? Eu ia te dizer que não sou... Que você não é o quê? Perguntou ela, curiosa. Alexander olhou para ela, para o seu sorriso, a sua esperança, a sua leveza, e as palavras desapareceram. Não sou muito bom em encontros. Desculpe se pareço um esquisito. Laia riu. Você não é um esquisito, Kyle. Você é... perfeito. Só que de um jeito um pouco caótico. Naquele instante, com a luz da manhã entrando pela janela, com Laia sorrindo como se ele fosse a melhor coisa que já lhe tinha acontecido, Alexander Hayes sabia que estava completamente perdido. Alexander estava parado em frente a um prédio de 3 andares em Brooklyn, encarando a porta desbotada com o número 247. Ele se perguntava o que estava fazendo. Depois do café, ele se ofereceu para levar Laia para casa de carro. Ela aceitou. E agora ele ia conhecer a mãe dela. A porta só se abriu depois do terceiro toque. Uma mulher na casa dos 50 estava lá, com os mesmos cabelos castanhos de Laia e olhos calorosos, porém cansados. Mãe! Laia chamou, segurando o braço de Alexander. É o Kyle. Dorothy Evans olhou para ele, não com hostilidade, mas sim com cautela, como qualquer mãe. Kyle, ela repetiu com um toque de curiosidade. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la, Sra. Evans, disse Alexander, estendendo-lhe a mão. Ela a apertou com firmeza. Então você é o Kyle que desapareceu por 4 dias, disse ela, embora um sorriso brincasse em seus lábios. Mãe! Laia gemeu. O celular dele quebrou. Tá bom, disse Dorothy, erguendo as mãos. Só estou cuidando da minha filha. Você sabe como é, Kyle. Na internet, nem todo mundo é quem diz ser. Alexander sentiu um nó no estômago. Entendo, senhora. Dorothy olhou para ele por mais um instante. Depois seu rosto suavizou. Você parece ser uma pessoa decente. E Laia não parou de falar de você desde que se conheceram. Quero levá-la para passear no Prospect Park amanhã, disse ele. Se não houver problema, é claro. Dorothy refletiu sobre isso. Isso é muito longe. Eu a trarei de volta em segurança e manteremos contato durante todo o tempo. Laia deu um pulo de alegria. Por favor, mãe. Isso vai ser ótimo. Dorothy olhou para ela, depois para Alexander e suspirou com um sorriso. Certo, mas você a busca às 10 e a traz de volta antes das 6. E você, Laia, mantenha seu celular com você o tempo todo. Laia se atirou ao pescoço da mãe. Você é o melhor. Dorothy olhou para Alexander com seriedade. Cuide dela, Kyle.
Ela é tudo o que eu tenho. Sim, senhor, respondeu ele. No dia seguinte, ele estava lá às 10 em ponto, nervoso como um adolescente antes do primeiro encontro. Laia desceu vestindo um vestido azul claro e segurando um bastão branco na mão. Pronto? Perguntou ele. Mais do que pronta. Ela sorriu. No caminho para o Prospect Park, ela não parava de falar. Sobre a mãe que ficava acordada até altas horas da noite, perguntando sobre Caio, sobre a vizinha com o gato que miava de maneiras diferentes, sobre o sonho em que ela conseguia ver cores. Alexander escutou. Simplesmente escutou. E pela primeira vez em anos, sorriu sem motivo aparente. Ele comprou algodão doce para ela no parque. Morango! Ela exclamou imediatamente. Você sabia? Eu tive sorte, disse ele, sabendo muito bem que eu não tive. Eles vagaram sem rumo até que Laia parou de repente. Espere. Silêncio. Co? Shh. Jogo novo. A gente tenta adivinhar os sons. Quem ganhar terá a glória eterna. Inclinando a cabeça, ela escutou tudo ao seu redor. Alexandre olhou para ela como se estivesse enfeitiçado. É um Golden Retriever, disse ela. Eles têm um latido característico que parece indicar felicidade. Ela reconhecia pássaros, crianças, carros passando. Cada som tinha uma forma, uma cor, um significado para ela. Como você faz isso? Perguntou ele. Quando você não pode olhar, ela respondeu. Você aprende a ouvir como se tudo dependesse disso. O mundo se torna mais detalhado. É como um superpoder entediante. Eles se sentaram em um banco sob um enorme carvalho. Alexander sentiu algo crescendo dentro dele, algo que não conseguia controlar. Posso te perguntar uma coisa? Disse Laia. Claro. Por que você está sempre tão sério? Eu. Eu sempre fui assim. Mas. Por quê? Quem disse que você não pode ser feliz? Ele ficou sem palavras por um instante. Meu pai. Ele acreditava que a seriedade era um sinal de maturidade, que pessoas bem-sucedidas não riem sem motivo. Laia fez uma careta. Seu pai está errado. Pessoas que são muito sérias se esquecem de como viver. Então ela estendeu a mão em direção ao rosto dele. Eu posso? Ele congelou. Não. Os dedos dela roçaram a testa dele, traçando as linhas finas. Você tem uma expressão linda, ela sussurrou, mesmo quando está preocupada. Seu coração acelerou. Lei, eu finalmente preciso te contar a verdade. Então me diga, ela sorriu. Você sempre começa, mas nunca termina. Desta vez, eu termino. Ele respirou fundo. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. Laia inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Telefone. Outra chamada. Camille. 15 chamadas perdidas. O sangue dele congelou. Você não vai responder? Perguntou Laia. Parece urgente. Não é nada importante. Houve silêncio. Kyle, você tem namorada? A pergunta o atingiu como um soco. E... Porque se for assim, preciso saber. Alexander olhou para ela. Tudo estava tenso. Uma frase bastaria, mas Laia riu. Estou brincando. Você não estaria aqui comigo se fosse esse o caso. E Alexandre percebeu que estava construindo algo que não poderia ser sustentável. No dia seguinte, tudo estava por um fio. Eram 12h15 de uma terça-feira. Ele estava sentado em um dos restaurantes mais caros de Manhattan, ao lado de Camille Hart, ouvindo-a falar sobre os preparativos para o casamento. Eu estava pensando em Santorini, ou nas Maldivas. Margot esteve nas Maldivas e disse que é maravilhoso. O que você acha, Alexander? Alô? Está me ouvindo? Não. O que eu disse? Ele olhou para ela. Perfeita, ideal, como uma joia em exposição, fria e impecável. Algo sobre lua de mel, murmurou ele. Camille estreitou os olhos. Você está ausente, mais do que o normal. Estou cansado. Você está sempre cansada. Às vezes me pergunto se você realmente quer se casar comigo. A verdade era brutal. Ele não queria. Camille, nem comece.
Não comece com o quê? Falando sobre o nosso relacionamento? Sobre você sumir por noites inteiras de novo? Sobre você mal me tocar? Tenho muito trabalho. Você sempre tem muito trabalho. Mas isso não te incomodava antes. Então o telefone dele vibrou. Chamada recebida. Laia. Seu coração afundou. Preciso atender. Alexander, estamos no meio de uma conversa. Ele se levantou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa e saiu rapidamente do restaurante, atendendo o telefone assim que chegou à calçada. Lee, você está bem, Kyle? Sua voz estava trêmula, cheia de medo. Minha mãe desmaiou. A ambulância está a caminho. Estou tentando ajudá-la, mas não consigo ver nada. Não sei se ela está respirando direito. Sua voz tremia. Lee, você está deitado. Está tudo bem? Estou me sentindo tonta. Acho que é só nervosismo. Mas, Kyle, acho que vou ficar bem. A linha ficou em silêncio, interrompida apenas pelo som de algo caindo. Laia! Alexander gritou ao telefone. Silêncio. Ele não pensou. Apenas correu. 20 minutos depois, Alexander chegou ao Brooklyn Methodist Hospital. Após ligar rapidamente para o serviço de emergência e confirmar o endereço, encontrou uma enfermeira na recepção. Laia Evans? Perguntou ele. Ela foi trazida junto com sua mãe. Onde eles estão? A enfermeira consultou o computador. Quartos 304 e 326, mesmo corredor. Alexander correu. Quando chegou, Dorothy estava sendo levada para o quarto em uma maca, e Laia estava em outra ao lado dela, pálida, mas consciente. Lee! Ele correu até ela. Kyle. Ela estendeu a mão, e ele a agarrou imediatamente. Desculpe, eu desmaiei. Engraçado, né? Você não precisa se desculpar. Sua mãe está recebendo tratamento. Você também receberá. Apenas mantenha a calma. O médico se aproximou. Vocês são da família? Alexandre hesitou. Eu sou o namorado dela. Certo. Precisaremos fazer alguns exames nela também. Parece ser ansiedade combinada com pressão baixa, mas precisamos ter certeza. Laia entrou no quarto e Alexander não saiu do seu lado, nem por um instante. Você pediu demissão de novo por minha causa. Ela sussurrou. Você é mais importante. Kyle, você não pode fazer isso. Você vai perder o emprego. Se ao menos ela soubesse que ele era o trabalho dela. Eu me viro. 2 horas depois, ambas as mulheres estavam estáveis. Dorothy havia sofrido um episódio grave de hipoglicemia devido ao diabetes descontrolado. Laia havia desmaiado devido ao estresse e à pressão arterial baixa. Alexandre estava parado no corredor quando um médico se aproximou dele, acompanhado por outro homem de jaleco branco. Pam Mitchell? Sou eu. Este é o Dr. Richard Carson, oftalmologista do Mount Si. Ele já prestou consultoria em diversos casos aqui e, ao analisar os resultados de Laia, notou algo significativo. O Dr. Carson ajustou os óculos. A Sra. Evans tem em seu prontuário médico um diagnóstico de degeneração progressiva da retina. Correto. Existe um tratamento, disse o Dr. Carson calmamente. É experimental, mas apresenta resultados muito promissores. Uma clínica especializada em Boston realiza terapia genética combinada com implantes de retina. Nesse caso, é possível restaurar parcialmente a visão. O coração de Alexandre afundou. Ela conseguia ver. Não perfeitamente, mas a luz, as formas, as cores, os rostos, o suficiente para mudar sua vida, para lhe dar verdadeira independência. Por que ela nunca se submeteu a esse tratamento? O Dr. Carson e o outro médico trocaram olhares. O custo era de $350 mil e nenhum plano de saúde cobria esse valor. Silêncio absoluto. Usa 350 mil $. Para Alexander, um bilionário, isso representa uma semana de lucros. Para Laia, que vive em um pequeno apartamento no Brooklyn e cuida de sua mãe doente, é absolutamente impossível. Quero pagar, disse Alexander sem hesitar.
Os dois médicos estreitaram os olhos. Senhor, quero cobrir todo o tratamento, mas ela não pode saber que sou eu. É uma oferta extremamente generosa, mas são 350 mil, respondeu o Dr. Mitchell. Eu sei quanto custa, interrompeu Alexander. E quero pagar anonimamente. Fazer parecer uma doação para pesquisa ou participação em um programa. Fazer parecer que ela foi selecionada para o programa. O Dr. Carson o observou atentamente. Você realmente ama essa garota, não é? Alexander olhou para o quarto onde Laia estava descansando. Mais do que eu jamais poderia ter imaginado. Certo, disse o Dr. Carson. Vou iniciar o procedimento. A coordenação com a clínica em Boston levará algumas semanas. Quantas forem necessárias. Alexander voltou para o quarto. Laia estava deitada na cama, de olhos fechados, respirando calmamente. Ele sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Pela primeira vez desde que a mentira começara, ele sentiu que estava fazendo algo realmente bom, algo que importava. Mesmo que nunca descobrisse a verdade, quem de fato pagou pelo tratamento, mesmo que tudo se tornasse ainda mais difícil de manter, porque ele não era Kyle Mitchell, ele era Alexander Hayes, e ele estava perdidamente apaixonado por uma garota que nem sequer sabia quem ele realmente era. 3 semanas após sua internação hospitalar, Alexander estava sentado em seu escritório, revisando relatórios trimestrais, quando seu telefone pessoal vibrou. Era Laia. Ele atendeu imediatamente. Lei, você está bem? Do outro lado da linha, ele só ouviu choro. Seu coração disparou. Lei, o que aconteceu? Sua mãe. Ela foi escolhida, gritou a voz de Dorothy ao fundo, também chorando. O escolhido? Alexander fingiu surpresa, embora sentisse o coração acelerado no peito. Não consigo acreditar, soluçou Laia. Caio, o programa em Boston ligou. Fui aceita para um tratamento experimental. Tudo está pago, tudo mesmo. Disseram que é uma bolsa de pesquisa para casos como o meu. Respire, disse Alexander em voz baixa, fechando os olhos. Verei, Kyle, ela sussurrou com a voz repleta de uma esperança que doía. Verei. Talvez não perfeitamente, mas a luz, as cores, os rostos. Verei. É incrível, respondeu ele. E realmente era. Foi a coisa mais incrível que ele já tinha feito na vida. 20 minutos depois, Alexander estava parado à porta de seu apartamento no Brooklyn. Laia abriu a porta antes que ele pudesse bater e se jogou em seus braços, ainda chorando. Não acredito. Não acredito. Estou feliz por você, disse Alexander, abraçando-a com força. Dorothy apareceu na porta com os olhos vermelhos, mas sorrindo. Kyle, eles ligaram para Mount Sinai, dizendo que um programa de pesquisa em Boston está procurando candidatos exatamente como Laia. Ela foi recomendada pelo Dr. Carson. É como um milagre. Não foi um milagre. Foi dinheiro. 350 mil dólares. Quando começa? Perguntou Alexander. Daqui a 6 semanas, respondeu Laia, sorrindo e segurando as mãos dele. Primeiro uma série de exames, depois 3 cirurgias seguidas e terapia regenerativa. Vai levar meses, mas finalmente verei. Vamos comemorar, disse Alexander de repente. Vamos ao Café Arabella, onde fomos da primeira vez. Agora? Perguntou ela. Agora. Laia olhou para a mãe, que assentiu com a cabeça. Vai, querida. Você merece comemorar. 15 minutos depois, estavam sentados à mesma mesa perto da janela no Café Arabella. Laia não parava de falar. Vou ver cores. Você sabe o que isso significa? Nunca vi cores de verdade. Vermelho é quente, azul é frio, verde é calmo. Mas nunca senti as cores. E agora vou sentir. E vou ver minha mãe. Ela sempre me descreve o rosto dela, mas eu nunca o vi de verdade. E agora vou ver. Alexandre ficou paralisado. Você quer me ver? Claro. Laia riu levemente, alegremente, a ponto de quase esquecer a mentira. Eu já sei como você é ao toque, mas quero ver. Quero ver se minha imaginação está certa. Alexander engoliu em seco. Laia estava imaginando Kyle Mitchell.
Não, Alexander Hayes. Você terá que esperar para ver, disse ele com leveza. Isso não é justo. Ela riu docemente. Me dê uma dica. Meu cabelo é escuro. Você tem razão. E os olhos? De que cor? Você terá que descobrir por si mesmo. Alexander a observava comer, conversar, rir, sonhar com o que ele veria após o tratamento. E pela primeira vez desde o início da mentira, ele percebeu algo aterrador. Ele não estava apenas apaixonado por Laia Evans, ele estava perdidamente, completamente, irremediavelmente apaixonado por ela. E quando ele recuperar a visão, verá o mentiroso que há nele. Kyle, ela baixou a cabeça. Você está perdido em pensamentos de novo? Você está bem? Sim, tudo bem, mentiu ele. Só estou feliz por você. Tem certeza? Sua respiração mudou, ficou mais pesada. Lee, preciso te contar uma coisa. De novo? Ela riu. Você sempre diz que tem algo para me contar e nunca termina. Eu sei. Mas vou te contar. Prometo. Quando? Breve. Muito impreciso, Kyle Mitchell, disse ela, apontando o garfo para ele em tom de brincadeira. Muito impreciso. Antes de você ir para Boston, disse ele, e era uma promessa. Alexander passou a noite em claro, deitado no sofá da cobertura. Repetia aquela promessa em sua mente. Antes de você ir para Boston, eu te conto tudo. 6 semanas. 6 semanas para contar a verdade, para destruir tudo. Às 7 da manhã, ele mandou uma mensagem para Ethan. Precisamos conversar, urgente. A resposta veio em segundos. Bar do Sullivan, 20 horas, e traga uma boa garrafa. Às 20 horas, Alexander entrou no Sullivan's, um bar tranquilo no Lower East Side, onde os executivos não queriam ser reconhecidos. Ethan já estava lá, sentado num canto escuro com 2 copos de uísque sobre a mesa. Você parece que acabou de atropelar um cachorro, disse Ethan. O que aconteceu? Alexander tomou um longo gole de uísque e contou tudo. A fonte no parque, o engano inicial, Laia pensando que era Kyle Mitchell, os encontros, o hospital, o tratamento que ele pagou secretamente, o beijo, a promessa da verdade. Quando ele terminou, Ethan olhou para ele em choque, incrédulo. 5 segundos de silêncio, depois ele começou a rir. Você? Ele lutava para recuperar o fôlego entre risos. Você se tornou o protagonista de uma novela ruim. Sério, Ethan? Não. Espera. Vamos esclarecer isso, disse Ethan, enxugando as lágrimas. Você, Alexander Hayes, bilionário, está se passando pelo pobre designer gráfico Kyle para enganar uma garota cega que o confundiu com um garoto na internet. Quando você diz assim, soa pior, porque é pior. Ethan bateu na mesa ainda rindo. Isso é simplesmente absurdo. Nem Hollywood compraria um roteiro desses. Alexander tomou outro gole. Eu sei, é uma loucura. Uma loucura. Ethan inclinou-se para a frente. Alex, você está noivo, lembra? Camille, a mulher com quem você vai se casar daqui a 4 meses. Não pretendo me casar com ela. O riso de Ethan cessou abruptamente. Vou terminar hoje. Você perdeu completamente a cabeça. Nunca estive tão certo, disse Alexander, com uma determinação na voz que ele não esperava. Eu não amo Camille. Nunca amei. Sempre foi um arranjo social confortável. Ela queria o status de ser minha esposa. Eu queria, não sei, estabilidade, uma boa imagem. E agora conheci alguém que me faz rir, que me faz querer ser melhor. Alguém que vê o mundo de uma maneira que eu jamais poderia ter imaginado. Ethan ficou sério. Alex, ela pensa que você é outra pessoa. Eu sei. E quando ele recuperar a visão, quando ele vir quem eu realmente sou, você vai contar para ela? Antes que aconteça. E se ele não te perdoar? Alexandre permaneceu em silêncio por um longo tempo. Pelo menos saberei que finalmente fui honesto. Ethan suspirou e serviu mais bebida para os dois. Você vai passar por momentos difíceis, cara.
mas esta é a primeira vez que te vejo vivo. Espero que você consiga. Obrigado. Mas se tudo der errado, Ethan ergueu seu copo. Aí eu posso dizer, eu te avisei. Eles beberam em silêncio. 2 horas depois, Alexander estava sentado novamente em Leonard, em frente a Camille Hart. Ela usava um vestido vermelho valentino e maquiagem impecável, perfeita, descolada, artificial. Então você resolveu aparecer afinal, disse ela dando um gole em seu vinho branco. Você estava me evitando há 3 semanas. 3 semanas, Alexander. Camille, precisamos conversar. Ah, agora você quer conversar? Depois de me humilhar no almoço com meu pai? Depois de ficar sumindo no meio da noite? Depois... Quero cancelar o noivado. Houve silêncio. Camille piscou. Co? Não posso me casar com você. Não seria justo para nenhum de nós. Não seria? Ela repetiu, tentando assimilar a informação. Alexander, estamos juntos há 3 anos. O casamento é daqui a 4 meses. Os convites já foram enviados. Eu sei. E sinto muito. Com licença? Sua voz se elevou. 300 convidados, meus pais, seus sócios, a imprensa. Camille, é por causa daquelas emergências no trabalho? Ela estreitou os olhos. Aqueles telefonemas que te fazem fugir? Você está me traindo? Alexandre permaneceu em silêncio. Isso bastou. O rosto de Camille ficou vermelho. Não acredito. Você está me deixando? Você está me deixando? Não se trata de ir embora, trata-se de... O quê? Que você é egoísta? Que está me humilhando publicamente? Que eu não sou a pessoa certa? Não há amor aí, Camille. Ela congelou. Amor? Ela riu amargamente. Você acha que casamento é sobre amor? É sobre parceria? É sobre construir um império? É sobre imagem? Exatamente. E eu não quero mais viver assim. Camille pegou um copo e atirou-o na cara dele. O vinho tinto escorreu por suas bochechas, manchando sua camisa branca. Todo o restaurante ficou em silêncio. Você vai se arrepender. Vai perder tudo. Respeito, reputação, contatos, tudo. Talvez, disse ele calmamente, enxugando o rosto. Mas recuperarei minha dignidade. Camille pegou sua bolsa e saiu correndo, deixando-o sozinho. As pessoas continuavam a olhar fixamente. Alexander não se importava. Pela primeira vez em anos, ele fez algo por si mesmo. Mesmo com vinho tinto pingando de seu terno de $3.000, ele se sentia livre. Na manhã seguinte, Alexandre enfrentou as consequências. 17 mensagens raivosas de Camille. 8 ligações do pai dela. 3 e-mails desesperados de organizadoras de casamento. Ele ignorou todos eles. Às 14 horas, ele escreveu para Laia. Jantar hoje à noite. Quero te levar a um lugar especial. A resposta veio imediatamente. Único? Quão único? Você está me levando para o espaço? Alexander sorriu pela primeira vez desde a noite no restaurante. Melhor que o espaço. Te busco às 19 horas. O River Café no Brooklyn, bem na margem do East River, com vista para as luzes brilhantes de Manhattan. O local perfeito que Alexander escolheu com o máximo cuidado. Mesa escondida junto à janela. Privacidade. Silêncio. Quando Laia entrou, agarrada ao braço dele, vestindo um vestido azul simples e carregando uma bengala branca, Alexander notou sua incerteza. Este lugar é muito elegante, ela sussurrou. Consigo sentir o cheiro de velas e flores caras. Mas no sommeliera. Tenho o nariz de uma menina que nunca esteve num lugar como este. Ela riu nervosamente. Ele pediu vinho, um branco de verdade desta vez, e 2 menus de degustação. Kyle, isso deve custar uma fortuna, ela sussurrou. Você não precisa. Eu quero. Mas você trabalha com design gráfico. Isso não vai estourar seu orçamento? Alexandre hesitou por um segundo. Recebi um bônus recentemente. Mentira número 237. Ele lhe contaria a verdade em breve. Ele precisava.
Está bem, ela sorriu. Mas da próxima vez vamos comer pizza. Me sinto menos culpada depois de comer pizza. A comida chegou. Pequenas porções artísticas descritas pelo cozinheiro com um exagero poético. Espuma de aspargos selvagens com redução de vinho do Porto? Laia repetiu surpresa. Isso é comida ou uma peça de exposição? Ambos. Imagino que haja 3 mordidas aí dentro? 4. A risada dela era tão alta que várias pessoas olharam na direção deles. Alexander não se importou. Eles conversaram sobre tudo. Sobre a melhora da mãe dela. Sobre o tratamento em Boston, que começaria em 5 semanas. Sobre o futuro. Ainda não consigo acreditar que vou conseguir enxergar, disse ela, brincando com o garfo. Talvez não perfeitamente, talvez embaçado, mas alguma coisa. Luz, cores, rostos. Ela parou e sorriu timidamente. Seu rosto? Alexander sentiu seu coração acelerar. Você realmente quer me ver? Claro. Criei uma imagem sua na minha cabeça. Preciso saber se acertei. E se você não gostar do que vê? Laia inclinou a cabeça. Sabe o que é engraçado? Eu já sei como você é. Sei que você é muito sério. Sei que você se preocupa com tudo. Sei como sua respiração muda quando você está estressado. Sei que você ri quando menos espera. Ela estendeu a mão. Eu posso? Alexander ofereceu-lhe a mão. Laia traçou delicadamente as suas linhas de expressão, as suas cicatrizes, cada detalhe. Agora eu te vejo, Kyle, à minha maneira. O que está por fora não importa. Eu sei quem você é por dentro. Naquele momento, Alexandre soube que estava perdido. Laia, preciso te contar uma coisa. Você sempre tem que dizer alguma coisa, ela brincou. Um dia eu vou conseguir arrancar isso de você de verdade. Hoje. Eu te conto hoje. Laia ficou séria. Certo, estou ouvindo. Alexander respirou fundo. Eu sei, eu sei. Eu não sou o cara mais romântico do mundo. Eu já sei disso. Ela o interrompeu com um sorriso. Você é um pouco rígido, mas eu gosto da sua rigidez. Leia, eu... Espere. Ela inclinou a cabeça. Você está respirando muito rápido. Está com medo de alguma coisa? Não. O quê? Que eu vou te perder. Leia ficou em silêncio por um instante. Depois levantou-se, caminhou ao redor da mesa com sua bengala e parou ao lado dele. Posso sentar aqui? Alexander puxou a cadeira. Leia sentou-se e virou-se para encará-lo. Posso tocar no seu rosto novamente? Ele não confiava na própria voz. Então apenas assentiu com a cabeça e então lembrou-se de que ela não podia ver. Sim, ele sussurrou roucamente. Seus dedos encontraram o rosto dele na penumbra, traçando delicadamente cada contorno, cada linha. Quero me lembrar deste momento, ela sussurrou. Antes de Boston, antes que tudo mude, quero me lembrar de quem você é. Agora. Alexandre colocou a mão sobre a dela. Estou me apaixonando por você, disse ela de repente. Eu sei que é rápido, eu sei que é intenso, mas não consigo parar. Com você eu me sinto verdadeiramente vista, sem nem precisar olhar. E então, sem planejar, sem pensar, entregando-se completamente ao que sentia, Alexander a beijou. Delicadamente, a princípio apenas um roçar. Mas quando Leia suspirou contra seus lábios, o beijo se aprofundou. Real. Perfeito. E irresistível. Quando se separaram, Leia estava com um largo sorriso no rosto. Uau! Uau! Repetiu Alexander. Não sabia que você beijava assim, brincou ela, com as mãos ainda acariciando o rosto dele. Você parece ser uma pessoa muito decente. Eu tenho meus momentos. Aparentemente, ela riu, e logo ficou séria. Kyle, o que você queria me dizer? O momento perfeito havia passado. A verdade estava na ponta da língua, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. E... Você também está se apaixonando por mim? Perguntou ela timidamente. E Alexandre, o covarde que ele não queria ser,
Escolheu o caminho mais fácil. Sim, há muito tempo atrás. Leia sorriu tão radiante que chegou a doer. Era tudo o que eu precisava. Mas isso não era verdade, nem mesmo pela metade. E o tempo de Alexandre estava se esgotando. 3 dias após o beijo, Alexander e Leia passeavam pelo Brooklyn Bridge Park. O sol se punha, pintando o céu com cores que Leia não conseguia ver, mas que Alexander descrevia com tanta precisão que ela as tratava como pinturas preciosas. Laranja, como fogo, mas suave. E rosa. Rosa claro com um toque de dourado. Parece lindo. É. Vou ver com meus próprios olhos daqui a algumas semanas, disse ela com um sorriso. 4 semanas até Boston. 4 semanas. E o tempo de Alexander estava se esgotando. Leia, eu preciso... Sabe o que eu mais detesto? Ela interrompeu. O quê? Mentiras? Alexandre parou. Mentiras? Sim, continuou ela, sem perceber que ele estava ficando tenso. Eu tinha um namorado há 2 anos. Nos conhecemos em um grupo de apoio para deficientes visuais. Ele também era cego. Ou pelo menos foi o que ele disse. Ele disse isso? Sim. Descobri que ele era voluntário. Sabia de tudo, via tudo e fingia ser cego porque, sei lá, queria se sentir especial, heróico. Sua voz endureceu. Namoramos por 6 meses, 6 meses inteiros construídos sobre uma mentira, e eu descobri tudo pela irmã dele. Ela ficou com pena de mim. Que... Mas sabe o que foi pior? Ela se virou para ele. Não foi a mentira em si. Foi que ele teve meses para me contar a verdade. Centenas de oportunidades. E ele escolheu mentir para mim todos os dias, como se eu não merecesse honestidade. O coração de Alexander batia tão forte que ele tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Obrigada. Mas sabe o que isso me ensinou? Que prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira conveniente. Sempre. Porque mentir não é apenas esconder algo. É desrespeitoso. Transmite a mensagem. Você não merece a verdade. Alexander sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Leia, preciso te contar. O telefone dela tocou. Desculpe, é a mamãe. Ela respondeu. Oi, mãe. Sim, está tudo bem. Estou com o Kyle. Não, eu não vou cair no rio. Sim, eu prometo. Eu te amo, tchau. Ela desligou o telefone e caiu na gargalhada. Minha mãe acha que eu tenho um acidente a cada 5 minutos. Leia, o que eu estava dizendo? Naquele instante, os pneus do carro cantaram, desviando perigosamente perto da calçada. Os dois recuaram assustados. Alguém gritou com o motorista. A adrenalina subiu à cabeça de Alexander. Tudo certo? Sim. Mas foi por pouco, ela sussurrou. Vamos sentar ali. Eles se sentaram em um banco. Alexandre respirou fundo pela terceira vez. Leia, o que eu queria te dizer é... Sirenes, 3 ambulâncias, barulho ensurdecedor. Que dia! Exclamou Leia por cima do som estridente das sirenes. Só quando eles se acalmaram é que o silêncio se fez. Estou com fome, disse ela. Podemos comer alguma coisa? Alexandre olhou para o céu como se o universo inteiro estivesse deliberadamente o incomodando. Naquela noite, na cobertura, ele ligou para Ethan. Não posso contar para ela, ele disparou sem cumprimentá-la. De nada, murmurou Ethan. Talvez você possa contar a ela amanhã, em algum lugar tranquilo, sem desculpas. E se ele me odiar? Acho que sim, disse ele honestamente. Mas pelo menos você vai conseguir dormir. Alexander encerrou a chamada. Amanhã, disse para si mesmo. Eu te conto amanhã. Ele não tinha noção do quão enganado estava. Ele estava no trabalho quando Leia ligou. Kyle, você pode vir? Sua voz estava tensa. O que aconteceu? Venha, por favor. Alexander saiu furioso do escritório e dirigiu o mais rápido que pôde. A porta do apartamento estava entreaberta. Ele entrou.
Leia estava sentada no sofá, pálida. Ao lado dela, um homem na casa dos 20 anos, de barba ruiva, estava visivelmente desorientado. Kyle, perguntou o homem, olhando para Alexander com surpresa. E quem é você? Alexandre já sabia. Ele sentia isso na pele. Quem é você? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Kyle, respondeu o homem. Kyle Mitchell. O mundo congelou. Leia se virou para Alexander. Ele apareceu aqui, disse ela com a voz trêmula. Ele se desculpou por ter desaparecido. Disse que me encontrou nas redes sociais. E então começou a falar sobre o cachorro dele, Bento, sobre a alergia a amendoim, sobre trabalhar de casa. E então eu perguntei a ele sobre a fonte. Sua voz embargou. Ele disse que nunca tinha me visto lá, que nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente. Kyle Mitchell olhou para eles confuso. Vocês se conheceram? Como? Mostre a foto para ele, gritou Leia. Kyle pegou o celular. Na tela, uma selfie dele. Barba por fazer ruiva, óculos redondos, uma pessoa completamente diferente. Sou eu, disse ele calmamente. Kyle Mitchell, designer gráfico, Williamsburg. E eu nunca conheci a Leia pessoalmente. No parque, eu a vi, mas fiquei com medo. Eu vi a garota e não consegui me aproximar dela. Leia se levantou tremendo. Quem é você? Perguntou ela a Alexander. Quem é você de verdade? Leia, eu posso explicar isso. Quem é você? Alexandre respirou fundo. Meu nome é Alexander Hayes. Sou o CEO de uma empresa de tecnologia. Por acaso, eu estava no parque naquele dia. Você me confundiu com ele. Ele apontou para Kyle. E eu não tive coragem de te corrigir. Você mentiu para mim. Ela sussurrou. Eu queria te contar. Eu tentei. Você mentiu para mim, ela gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me fez acreditar que era outra pessoa. Por semanas. Você me beijou. Você me disse que estava apaixonado. Eu me apaixonei. Ele deu um passo em direção a ela. Fique longe. Leia deu um passo para trás, tropeçando na bengala. Kyle se levantou, visivelmente desconfortável. Eu acho que devo ir. Vão embora, ela gritou. Vocês dois, saiam daqui. Leia, por favor, saia da minha casa. Então Dorothy, sua mãe, apareceu na porta com uma expressão assustada. O que está acontecendo aqui? Mãe, Leia chorou. Ele mentiu para mim. Ele não é quem disse que era. Dorothy olhou para Alexander com uma raiva que ele nunca tinha visto antes. Saia imediatamente. Senhora Evans, posso... Eu disse, saia daqui. Alexander olhou para Leia, para suas lágrimas, suas mãos trêmulas, sua confiança quebrada. Então ele foi embora. Na rua, Kyle Mitchell ficou parado, atônito. Cara, eu não sabia. Juro que não sabia. Alexander não respondeu. Simplesmente entrou no carro e foi embora, sentindo tudo dentro de si desmoronar. Ele a havia perdido, da pior maneira possível. Durante 3 dias ele ligou, 17 chamadas perdidas, 23 mensagens ignoradas, 4 visitas ao apartamento no Brooklyn. A cada vez, Dorothy abria a porta apenas o suficiente para dizer: ela não quer te ver. Vá embora. Na quarta noite, Alexander estava sentado no sofá de sua cobertura, olhando para a cidade iluminada abaixo dele, quando o telefone tocou. Ethan, você está vivo? Ele ouviu a voz do amigo. Tecnicamente, você falou com ela. Ela não está atendendo. Ela não está respondendo. Ela não quer me ver. E você está surpreso? Murmurou Ethan. Alexandre fechou os olhos. Eu a perdi, Ethan. Perdi a única coisa que realmente importava. Do outro lado da linha houve silêncio. Então faça algo grandioso, disse Ethan finalmente. Algo grande, público, real. Você tem mentido em segredo por meses. Agora conte a verdade publicamente. Ethan,
Isso é uma loucura. Sério? Ele interrompeu. Você é um bilionário que fingiu ser um pobre designer gráfico para conquistar uma garota cega. Loucura faz parte do seu estilo, cara. Alexandre ficou em silêncio. Você está sugerindo um gesto público? Grande, impossível de ignorar, como aquelas cenas de filme que todo mundo chama de bregas, mas que secretamente adora. Devo fazer um pedido público de desculpas? Não, corrigiu Ethan calmamente. Você precisa provar que está falando sério. Precisa ser honesto, aberto, mostrar a ela e ao mundo quem você realmente é. E se isso não funcionar, pelo menos você tentou. 2 dias depois, às 6 da manhã, Alexander estava no Washington Square Park, supervisionando a instalação de um pequeno palco junto à fonte. Ethan aproximou-se com 2 cafés, observando a cena com divertimento. Você contratou uma equipe de som profissional? Não. E a iluminação também? Sim, cara. Isto é para ser um concerto da Taylor Swift ou um pedido de desculpas? Ele deve estar me ouvindo, disse Alexander em voz baixa. Você acha mesmo que ele virá para cá? Ethan estreitou os olhos. Não, admitiu Alexander. É por isso que você vai buscá-la. Eu? O quê? Você vai à casa dela às 5h30. Convença a mãe dela a trazê-los aqui. Não conte a ela o porquê. Só faça isso, Ethan, por favor. Ethan olhou para o amigo por um longo tempo, com uma seriedade que raramente demonstrava. Você está mesmo apaixonado, não é? Completamente. Tudo bem, suspirou ele. Mas se a mãe dela me bater, você paga. Minha conta do hospital. Às 17h20, Ethan estava em frente ao prédio 247 no Brooklyn, respirando fundo antes de tocar a campainha. Dorothy abriu a porta com hostilidade nos olhos. Se você for amigo dele, pode dar meia volta e ir embora. Ethan levantou as mãos. Eu sei que você não quer ver o Alexander. Eu sei que ele errou, mas ele está fazendo algo importante hoje, e eu acho que a Laia deveria ver. Viu? Dorothy bufou, cruzando os braços. Ela não quer nada com ele. Eu sei, mas foi no Washington Square Park, onde eles se conheceram, às 6. Ele vai contar a verdade, publicamente. Por que eu deveria acreditar em você? Porque sou amigo dele, respondeu honestamente. E nos últimos dias, tenho visto ele desmoronar. O quanto ele está sofrendo. Ele ligou para ela 17 vezes. Esteve aqui 4 vezes. Ele não desiste. Dorothy hesitou. Laia não quer vê-lo. Ela não precisa falar com ele, disse Ethan rapidamente. Mas ela merece ouvir tudo ao vivo. Não por mensagem de texto, não por telefone. Ao vivo. Silêncio. Mãe? A voz suave de Laia veio de dentro da casa. Quem é? Dorothy olhou para trás e depois para Ethan. Vou perguntar a ela. Se ela disser não, você está fora das nossas vidas. Para sempre. Acordo. 5 minutos pareceram uma eternidade. Finalmente ela voltou. Nós vamos, disse ela. Mas se for uma armadilha... Não é, prometeu ele. Eu juro. Às 17h50 o parque estava lotado. As pessoas paravam para observar o palco. Algumas pensavam que era um concerto, outras que se tratava de algum tipo de evento social. 3 repórteres posicionaram suas câmeras. Alexandre estava atrás da cortina improvisada. Suas mãos tremiam, seu coração batia forte. O telefone vibrou. Nós somos, lado esquerdo. Ela não sabe que é sobre você. O coração de Alexander parou por uma fração de segundo. Ela estava aqui. Era. Ele respirou fundo, enxugou as mãos no terno e caminhou até o palco. O murmúrio da conversa foi diminuindo. As câmeras se voltaram para ele. À sua esquerda, viu Ethan guiando Dorothy e Laia pela multidão. Laia segurava o braço da mãe com a bengala na outra mão, uma expressão perdida no rosto. Ela ainda não sabia. Alexander agarrou o microfone com as mãos trêmulas. Meu nome é Alexander Hayes. A voz ecoou por todo o parque.
E foi nesse instante que ele viu Laia reconhecer sua voz. Ela congelou. Dorothy apertou o braço dela com mais força. Sou o CEO da Hayes Technologies. Tenho 32 anos e há 6 semanas cometi o maior erro da minha vida. Houve silêncio absoluto. Menti para alguém que não merecia. Fingi ser alguém que não era. E magoei a pessoa que eu mais amava. Ele engoliu em seco, sentindo um nó crescente na garganta. Há 6 semanas eu estava neste parque. Ele gesticulou em direção à fonte atrás dele. Fugindo de um jantar de negócios, fugindo da minha vida. E então conheci uma garota chamada Laia Evans. As pessoas começaram a pegar seus celulares e a gravar. Laia é cega. Ela estava esperando por alguém que não apareceu. Ela me confundiu com essa pessoa. Ela me chamou de Kyle e eu não tive coragem de corrigi-la. Sussurros discretos se espalharam pela multidão. Deixei que ela acreditasse que eu era Kyle Mitchell, um designer gráfico de Williamsburg, porque pela primeira vez na vida delas, alguém tinha me visto. Não o CEO, não o bilionário, não a persona do jornal, apenas eu. Ele olhou diretamente para Layla, mesmo sabendo que ela não podia vê-lo. E eu me apaixonei, completamente, por uma garota que conseguia me fazer rir quando eu já tinha esquecido como, que me fazia querer ser melhor antes mesmo de eu saber que precisava, que enxergava o mundo de um jeito que eu jamais conseguiria. Laia me ensinou que a beleza reside nas coisas que não vemos, que há coragem na confiança e força na honestidade. Ela me mostrou que por 32 anos vivi uma vida vazia, cercada por pessoas que só queriam meu dinheiro, meu status, minha posição. E ela só me queria. Ele respirou fundo, com um tremor. E então eu fiz algo que ela não sabe. Quando a mãe dela ficou doente, fiquei sabendo de um tratamento experimental em Boston que poderia restaurar parte da visão de Laia. Um tratamento que custa $350 mil. Ouviram-se suspiros contidos na multidão. Paguei por elas anonimamente, porque queria que ela visse o mundo, as cores, os rostos, tudo o que ela merece. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas eu estava com medo, porque quando ele recuperar a visão, ele também vai me ver. A verdadeira eu. E ele vai descobrir que eu não sou quem eu disse que era. O silêncio era pesado como o ar antes de uma tempestade. Tentei contar a verdade para ela muitas vezes, algo sempre me impedia, até que fosse tarde demais. Há 3 dias, o verdadeiro Kyle apareceu na casa dela. E tudo desmoronou. Sua voz tremia. Laia descobriu que eu menti para ela, que eu a decepcionei, que ela acreditou em algo que não existia. Ele tem todo o direito de me odiar. Ele tem todo o direito de nunca mais me ver, porque eu não mereço perdão. Ele olhou diretamente para ela. Mas, Laia, eu sei que você está aqui. Eu sei que você pode me ouvir. E eu quero que você saiba de tudo. Ele desceu do palco e caminhou em direção a ela. A multidão se abriu sem dizer uma palavra. Tudo era mentira, disse ele, parando a 1 metro dela. O nome, o emprego, a vida que eu fingia viver. Tudo. Exceto uma coisa. Sua voz era rouca, honesta, embargada pela emoção. O amor era real. Desde o primeiro momento em que você tocou meu rosto perto daquela fonte, desde aquela competição idiota de barulho, de cada conversa, cada risada, cada segundo com você. O amor era a única verdade em meio a todas as mentiras. Laia chorou em silêncio. Você me perguntou uma vez por que eu era tão sério. A verdade é que eu havia me esquecido de como viver, de como rir de verdade, de como sentir. Até você. Você despertou isso em mim. Ele deu mais um passo. Você me trouxe de volta à vida, Laia. Você me mostrou que o mundo é feito de mais do que dinheiro, influência e aparências. Você me mostrou bondade, alegria, a beleza dos momentos comuns. Alexandre estava tremendo por inteiro.
E eu estraguei tudo. Destruí o que era mais precioso, por medo, por covardia. Ele parou bem na frente dela. Mas quero que você saiba toda a verdade, principalmente a mais importante. Eu te amo, Laia Evans. Eu te amo mais do que jamais imaginei ser possível. Amo seu riso, o jeito como você enxerga o mundo sem olhar, o jeito como você me inspira a ser uma pessoa melhor. Lágrimas escorriam por suas bochechas, sem qualquer pudor. E eu te amarei mesmo que você nunca mais queira me ver, mesmo que você me odeie, mesmo que este seja o último momento que eu passe com você. Porque você mudou a minha vida, Layu. Você me mudou. E isso ficará para sempre. O parque ficou em completo silêncio. Laia permaneceu imóvel, lágrimas escorrendo pelo rosto, e então começou a caminhar lentamente para a frente. Dorothy tentou impedi-la, mas Laia balançou a cabeça negativamente. Sua bengala a ajudou a atravessar a multidão, que instintivamente abriu caminho para ela. Ela parou bem em frente a ele. Alexandre, ela sussurrou. Sim, respondeu ele. Ela levantou a mão e deu-lhe uma bofetada na cara. A multidão soltou uma ovação coletiva. Isso porque você mentiu para mim, disse ela com a voz trêmula. Alexandre não se mexeu, com a bochecha ardendo por causa do golpe. Eu mereci, admitiu ele em voz baixa. Você mereceu, concordou Laia. Então ela ergueu as mãos novamente, desta vez tocando suavemente o rosto dele. E isto, ela sussurrou, porque apesar de tudo, eu ainda reconheço esse coração. E ela o beijou ali mesmo, no meio do parque, na frente de 200 pessoas, bem em frente às câmeras. A multidão explodiu em aplausos e gritos de alegria. No quadrúmero andar da Hayes Technologies, a sala de conferências principal estava lotada. 63 funcionários estavam reunidos em volta de uma grande tela de TV, assistindo a uma transmissão ao vivo que já havia viralizado. Bilionário declara publicamente seu amor por mulher cega. Estampou a manchete na parte inferior da tela. 20 por ter atirado alguma coisa nele, sussurrou Mark, do departamento financeiro. 50 por perdoá-lo, respondeu Jennifer, do departamento de TI. Vocês são péssimos, disse Sarah, do RH, embora não conseguisse desviar o olhar da tela. Na transmissão, Alexander estava no meio do parque, visivelmente tremendo enquanto Laia se aproximava dele. Ele está chorando, sussurrou alguém. Nunca vi meu chefe chorar, acrescentou outro. Nunca vi um chefe sentir nada, comentou alguém. E então aconteceu, o beijo. Todos na sala prenderam a respiração. Ela bateu nele, gritou Mark. Eu ganhei! Jennifer pulou da cadeira. 50, Mark! Que lindo! Disse Sarah, enxugando as lágrimas. Quem diria que nosso CEO robô seria capaz disso? Ele sempre foi assim, disse uma voz calma na porta. Todos se viraram. Era Margaret, assistente de Alexander há 12 anos. Ele só precisava de alguém que conseguisse enxergar além da sua conta bancária, disse ela sorrindo. E a ironia é que era alguém que literalmente não conseguia enxergar. A sala ficou imersa num momento de respeito. Então Mark falou novamente. Alguém quer apostar se ela vai se casar com ele? Enquanto isso, em um apartamento minimalista e luxuoso no Upper East Side, Camille Hart estava sentada em um sofá de veludo cinza, assistindo à mesma transmissão, sozinha, com uma taça de vinho tinto na mão. A princípio, ela pensou que fosse clickbait. Depois, viu o rosto de Alexander na miniatura e clicou. 20 minutos depois, ela viu o homem com quem estava prestes a se casar declarar publicamente seu amor por outra mulher. E o mais estranho é que ela não sentiu raiva. Camille tomou um longo gole de vinho, observando Alexander chorar, algo que ele nunca havia feito na presença dela nos 3 anos em que estiveram juntos. Você nunca me olhou desse jeito, ela sussurrou para a tela. Durante a transmissão, Laia tocou seu rosto, e Alexander fechou os olhos como se aquele toque fosse a coisa mais preciosa do mundo.
Camille sentiu algo explodir em seu peito. Não era raiva, não era ciúme, era consciência. Pela primeira vez, ela entendeu que ela e Alexander nunca haviam se amado de verdade. Tinham conforto, aparências, uma estrutura social elegante, mas não amor. Enquanto Laia beijava Alexander e a multidão irrompia em aplausos, Camille desligou a TV. Sentou-se no silêncio do seu apartamento caro e vazio. Então pegou o celular, digitou uma mensagem, hesitou e a enviou. Você encontrou o que eu nunca pude te dar. Seja feliz, Alexander. Verdadeiramente feliz. E obrigada por me libertar também. C. Ela desligou o telefone, tomou outro gole de vinho e, pela primeira vez em anos, sorriu genuinamente porque ela também havia sido libertada. A multidão no parque foi se dispersando aos poucos, embora muitas pessoas permanecessem, tirando fotos e gravando vídeos. Alexander e Laia sentaram-se em um banco perto da fonte, o mesmo onde ela esperara por Kyle naquela primeira noite. Dorothy ficou a poucos metros de distância, dando-lhes espaço, mas observando-os atentamente. Ethan comemorou com estranhos como se tivesse ganhado na loteria. Então, Laia começou, ainda segurando a mão de Alexander. Alexander Hayes, sim, CEO de uma empresa de tecnologia. Sim, um bilionário. Tecnicamente, sim, ela riu, embora seu riso ainda estivesse úmido de lágrimas. Você poderia ter me contado, eu sabia. Eu teria entendido eventualmente. Medo de quê? Alexandre apertou a mão dela. Que você me veja como todo mundo. Como uma conta bancária. Como uma oportunidade. Não como eu sou. Laia ficou em silêncio por um momento. Você é um idiota. Sabia disso? Alexandre piscou. Co? Sou cega, Alexander. Literalmente não consigo te enxergar como uma conta bancária. Só consigo te ver como uma pessoa. E foi exatamente assim que te vi. Uma boa pessoa. Complicada. Séria demais, mas boa. Mas você mentiu. Ela interrompeu, agora com a voz mais séria. Você me fez acreditar em algo que não era verdade. E isso dói mais do que qualquer coisa. Eu sei. E sinto muito mais do que posso expressar, respondeu Alexander. Laia respirou fundo. Passei os últimos 3 dias entre querer te matar e querer te beijar de novo, e isso é realmente confuso. Apesar de tudo, Alexander deu um leve sorriso. Eu consigo imaginar. E então, eu vim aqui hoje sem saber que seria você. O Ethan só disse que era importante. E quando eu ouvi sua voz no palco, ela parou de falar, enxugando as lágrimas. Meu coração quase parou porque era você. A pessoa que eu conheci. A pessoa que me fez rir. A pessoa que segurou minha mão como se fosse a coisa mais importante do mundo. Era você. Mas também não era você. Esse era eu, disse Alexander freneticamente. Tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz perto de você, esse era eu. O verdadeiro eu. Não o CEO. Não a imagem pública. Apenas Alex, o cara que se esqueceu de como viver até te conhecer. Laia virou o rosto em direção a ele. Você pagou pelo meu tratamento. Não. 350 mil dólares? Não. Por quê? Porque eu queria que você visse o mundo. Porque você merece ver tudo o que há para ver. Porque... Sua voz embargou. Porque eu te amo. E quando você ama alguém, você quer dar a essa pessoa tudo o que puder. Houve silêncio. Então Laia disse baixinho. Ainda estou zangado com você. Eu sei. Ainda me sinto traído. Eu sei. E vai demorar muito até que eu volte a confiar em você. Eu sei. Ela apertou a mão dele. Mas eu ainda te amo. E eu odeio isso. Odeio que, apesar de tudo, eu ainda te ame. Alexander sentiu outra sensação de queimação atrás das pálpebras. Lee. Então, disse ela firmemente, vamos começar do zero, mas com uma regra. Honestidade absoluta. Sem mentiras, sem eufemismos, sem segredos. Se você não puder ser completamente honesto comigo, então não temos nada.
Eu prometo, disse Alexander imediatamente. Honestidade total. Sempre. E você está me apresentando a sua vida real, não? É a do Kyle, a vida do Alexander, a empresa, seus amigos, tudo. Eu quero saber quem você realmente é. Sim, tudo. Vou te mostrar tudo. Laia respirou fundo. E se em algum momento eu sentir que você está mentindo para mim de novo, eu vou embora. E não volto mais, entendeu? Claro. Certo, então, disse ela, e pela primeira vez sorriu genuinamente. Olá, Alexander Hayes. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Alexander riu, uma risada carregada de lágrimas e alívio. Olá, Laia Evans. O prazer foi meu. Eles ficaram sentados ali, de mãos dadas, enquanto o sol começava a se pôr sobre Nova York. Dorothy aproximou-se lentamente. Você já terminou aquela cena do filme? Porque eu preciso saber se devo gostar desse homem ou se ainda quero bater nele. Laia riu. Você pode gostar dele, com algumas condições. Com muitas condições, corrigiu Dorothy, embora um sorriso tenha surgido nos cantos de sua boca. Ethan subiu correndo, sem fôlego. Ganhei $200, gritou ele. As pessoas estavam apostando se você o perdoaria, e aposto que sim. Você estava apostando na minha vida amorosa? Perguntou Alexander, atônito. E eu ganhei. Ethan fez uma dança absurda. Laia começou a rir. Alexandre entrou. Depois de um tempo, Dorothy também começou a rir. Até o Ethan parou de dançar para rir de si mesmo. Ali, na fonte, onde tudo começou com uma mentira, recomeçou com a verdade. E pela primeira vez em muito tempo, Alexander Hayes sentiu que estava exatamente onde deveria estar, com as pessoas com quem deveria estar, sendo o homem que finalmente queria ser. 3 semanas após sua confissão pública no parque, Alexander estava parado na porta de seu apartamento recém-alugado em Boston, segurando 3 malas e tentando não parecer tão nervoso quanto se sentia. Tem certeza de que não é demais? Perguntou Laia, entrando com a ajuda de Dorothy. É apenas um apartamento de 2 quartos perto da clínica, disse Alexander. Não é grande coisa. É uma questão de logística. Logística? Repetiu Dorothy, olhando para a vista do rio Charles e para os móveis de design. Peguei o que estava disponível. Alexander, disse Laia, virando-se para ele, você alugou um apartamento de luxo por 6 meses só para ficar ao meu lado durante o meu tratamento. Sim, isso é uma loucura. É amor, corrigiu a ele calmamente. Dorothy emitiu um som entre um suspiro e uma risada. Ok, admito. É meio fofo. Só um pouquinho? Disse Laia, indignada. Ainda estou te julgando, Alexander Hayes, disse Dorothy, mas havia um leve sorriso em seus olhos. Você tem um longo caminho a percorrer. Eu sei, respondeu Alexander honestamente, e vou analisar tudo isso. Os 2 primeiros meses em Boston foram intensos. Laia foi submetida a exames exaustivos, ressonâncias magnéticas, mapeamento da retina e testes de reação à luz. Cada visita durava horas. Cada resultado trazia esperança e medo ao mesmo tempo. Alexandre estava presente em todas elas. Sr. Hayes, dizia o Dr. Morrison, chefe do departamento, certa manhã, o senhor não precisa estar presente em todos os exames. Muitos deles são puramente técnicos. Quero estar aqui, respondeu Alexander simplesmente. E ele estava lá. Segurou a mão de Laia durante procedimentos desconfortáveis, fez dezenas de perguntas e anotou tudo em um caderno que carregava para todo lugar. Você está se tornando uma mini oftalmologista, brincou Laia após uma consulta particularmente longa. Eu só quero entender, respondeu ele. Quero saber exatamente o que está acontecendo com você. Laia apertou a mão dele. Transparência total, lembra? Sempre. No 3º mês, enquanto Laia se preparava para sua primeira cirurgia, Alexander tomou uma decisão. Ele estava sentado em seu escritório improvisado no apartamento quando ligou para Ethan. Quero fundar um instituto, disse ele sem rodeios. Bom dia, murmurou Ethan.
Qual instituto? Pesquisas sobre perda de visão, terapias experimentais, bolsas de estudo para pessoas que não podem pagar por elas. Tudo. Houve silêncio. Alex, você está falando sério? Com certeza. Quero investir 50 milhões para começar. Vou chamá-lo de Instituto Laia Evans. 50. Ethan engasgou. Ok. Você está oficialmente louco de amor. Acho que sim, admitiu Alexander. Mas faz sentido. Quantas pessoas estão na situação dela? Quantas poderiam recuperar a visão se tivessem acesso ao tratamento? Eu tenho dinheiro. Posso fazer alguma coisa. Por que não? Você mudou, cara, disse Ethan com orgulho na voz. Para melhor. Ela me transformou. Eu sei. E é lindo de se ver. Ok, vamos começar. Vou começar a papelada. Quando Alexander contou a Laia sobre o instituto, ela estava deitada em uma cama de hospital após sua segunda cirurgia. Seus olhos estavam cobertos com grossas bandagens. Você fez o quê? Perguntou ela, convencida de que tinha entendido errado. Eu fundei um instituto de pesquisa, repetiu Alexander, dedicado à cura da perda de visão, e dei a ele o seu nome. Alexandre. Antes que você diga qualquer coisa, ele interrompeu gentilmente. Isso não se trata apenas de você. Trata-se de todos como você. Pessoas que merecem uma chance. E se eu puder ajudar a dar essa chance, eu darei. Lágrimas escorriam por baixo das bandagens. Você é impossível. Você sabe disso? Impossível como? Impossível não amar, disse ela com a voz trêmula. Mesmo quando quero ficar com raiva de você por gastar tanto dinheiro. Alexandre pegou na mão dela. Finalmente encontrei algo que vale a pena fazer com esse dinheiro. Algo que faça sentido. Eu te amo, disse Laia de repente. Eu também te amo. Não, não. Eu te amo de verdade. O verdadeiro Alexander. O homem que fica sentado aqui por horas. O homem que anota cada palavra que os médicos dizem. O homem que quer mudar o mundo porque o mundo dele mudou. Li. E quando eu puder enxergar, disse ela, apertando a mão dele, a primeira coisa que quero ver é você. Você mesmo. Sem imaginação. Só você, disse Laia. 4 meses e 3 cirurgias depois, o dia chegou. O dia em que as bandagens foram removidas. O Dr. Morrison estava na sala, ladeado por 2 assistentes, com todos os equipamentos de monitoramento zumbindo baixinho ao fundo. Alexander estava ao lado de Laia, segurando suas mãos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Dorothy estava do outro lado, enxugando as lágrimas antes mesmo que algo acontecesse. Certo, Laia, disse o médico calmamente. Vou começar a remover as bandagens. Lembre-se, sua visão não estará perfeita imediatamente. Estará embaçada, limitada. Mas você verá luz, cores, formas. Eu sei, respondeu ela, embora sua voz tremesse. Alexander apertou a mão dela. Estou aqui, o tempo todo. Camada por camada, os curativos foram sendo removidos. Cada segundo parecia uma eternidade. Então a última camada se desprendeu. Laia piscou lentamente. De novo. E de novo. Deite-se, sussurrou Alexander. Você vê alguma coisa? Luz, ela sussurrou. Eu vejo luz e cores, nebulosas, mas cores. Lágrimas escorriam incontrolavelmente pelo seu rosto. Entendo, ela repetiu, com a voz embargada pela emoção. Eu entendo. Dorothy soltou um soluço alto. O Dr. Morrison sorriu. Olhe para mim, Laia, disse ele, apontando uma pequena lanterna. Siga a luz. Seus olhos se voltaram para a luz. Perfeito. O tratamento funcionou. Laia virou-se lentamente para Alexander. E pela primeira vez em sua memória, ela o viu. Embaçado, imperfeito, mas real. Cabelos escuros, rosto sério, olhos castanhos brilhando com lágrimas. Oi, disse ela, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Olá, respondeu ele, também em meio a lágrimas.
Laia ergueu uma mão trêmula e tocou seu rosto, vendo agora o que antes apenas pressentia. Você é bonito, disse ela suavemente. Sério demais, mas bonito. Após um instante, ela riu. O quê? Perguntou Alexandre. Eu imaginava que seu nariz seria menor, disse ela, rindo em meio às lágrimas. Muito menor. Alexander riu. Aquela risada verdadeira e genuína que só ela conseguia arrancar dele. Sinto muito por te desapontar. Você nunca me decepciona, respondeu ela, puxando-o para um beijo. O mais perfeito de todos, porque desta vez ela podia vê-lo. 6 meses depois, em um sábado ensolarado de primavera, o Washington Square Park estava decorado com flores brancas e cadeiras dispostas em semicírculo ao redor da fonte, a mesma fonte que deu início a tudo. Laia usava um vestido simples e elegante e segurava um buquê de margaridas, as mesmas que dera a Alexander naquela primeira noite. Sua visão ainda estava limitada, embaçada nas bordas, mas ela conseguia enxergar o suficiente. Bastava ver Alexandre esperando junto à fonte, de terno escuro, olhando para ela com tanta ternura que lhe doía o coração. O suficiente para ver Dorothy chorando na primeira fila. O suficiente para ver Ethan, o padrinho, fazendo caretas engraçadas para fazê-la rir. A cerimônia foi íntima. 50 pessoas, entes queridos, colegas, pessoas que viram essa história nascer dia após dia. Quando chegou a hora dos votos, Alexandre pegou em suas mãos e disse: Laia, você me ensinou a enxergar. E não se trata apenas de enxergar. Você me ensinou a ver o que é verdadeiramente importante. A beleza das coisas simples, o valor das pessoas, não as aparências. Você me ensinou a viver de verdade. E eu prometo passar o resto da minha vida mostrando a você o quanto você mudou a minha. Laia estava chorando, mas também tinha um largo sorriso no rosto. Alexander, ela começou, você me ensinou que a confiança vale a pena, que o amor verdadeiro existe, que segundas chances valem o risco. E mesmo quando você mentiu, o coração que eu conheci era verdadeiro. E é esse coração que eu escolho, hoje, amanhã, sempre. Quando foram anunciados como marido e mulher, o pequeno grupo de convidados irrompeu em aplausos, e enquanto se beijavam, Ethan gritou: Finalmente! Apostei nisso durante meses! Todos caíram na gargalhada. Na recepção, realizada em um pequeno restaurante perto do parque, Ethan fez o discurso de padrinho. Conheci Alexander Hayes há 10 anos, começou ele, e posso dizer honestamente, ele era incrivelmente chato. Risos no corredor. Sério, ele não estava sorrindo, não estava brincando, trabalhava 20 horas por dia. Pensei que fosse um robô programado para ganhar dinheiro. Alexander revirou os olhos, mas riu. E então ele conheceu Laia, continuou Ethan. E o robô se transformou em humano. Ele começou a rir, a fazer coisas estranhas como gravar sons no parque e a se preocupar com coisas que não fossem planilhas. Ele olhou para Laia. Você salvou meu melhor amigo. Você o trouxe de volta à vida. Obrigado. E bem-vindo à loucura de ser próximo de Alexander Hayes. Eu sempre soube que você não era estilista, gritou Dorothy, claramente já em seu terceiro copo. A sala irrompeu em gargalhadas. Mamãe? Laia gemeu. O quê? Dorothy acenou com a mão. Suas mãos são muito macias. Os estilistas têm dificuldades. Alexandre riu tanto que mal conseguia respirar. Gosto da sua mãe, sussurrou ele para Laia. Ela é apenas... Bem, continua sendo mãe, respondeu Laia, sorrindo. Quando a noite terminou e os convidados foram embora, Alexander e Laia voltaram para a fonte, a mesma onde tudo começou 6 meses antes. Percorremos um longo caminho, disse ela, olhando para a água cintilante. O mais longo, admitiu Alexander, e cada segundo valeu a pena. Ela se virou para ele, conseguindo ver seu rosto com clareza suficiente para perceber um sorriso. Eu te amo, Alexander Hayes,
Meu CEO mentiroso favorito. Eu te amo, Laia Reis. Ele respondeu. A mulher que me ensinou a enxergar de verdade. Eles se beijaram ali, sob as luzes da cidade, junto à mesma fonte onde tudo começou com uma mentira e terminou com amor verdadeiro. 2 anos depois, o Instituto Laia Evans já havia ajudado mais de 200 pessoas com problemas de visão. Alexander se tornou um dos principais defensores da acessibilidade e da pesquisa médica no país. Laia assessorava empresas de tecnologia em questões de acessibilidade. Dorothy acabou considerando Alexander aceitável. Ethan se tornou padrinho de sua primeira filha, uma menina chamada Hope, e todas as primaveras, no aniversário daquela confissão pública, Alexander e Laia retornavam à fonte para relembrar onde tudo começou e celebrar o quão longe haviam chegado juntos. O que você acha da história de Alexander e Laia? Alexander cometeu um grande erro ao esconder sua verdadeira identidade, mas seu amor por Laia era genuíno. Você o perdoaria se estivesse no lugar dela? Compartilhe sua opinião nos comentários. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!